Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, para que através da inspiração, através da intuição, eles possam, Senhor, nos amparar, para que o nosso entendimento possa se ampliar, buscando, Senhor, novas formas de interpretação das tuas mensagens, para que assim possamos construir o nosso futuro em novas bases. Nós te agradecemos pela oportunidade da comunhão com o plano espiritual, da companhia daqueles que do plano espiritual gerenciam as nossas tarefas, daqueles que do plano espiritual nos acompanham, nos orientam e nos guardam, Senhor, de maus maiores. Senhor Jesus, nós te rogamos em função das famílias que aqui estão representadas, por todos aqueles que nos acompanham, estejam eles no plano físico ou do plano espiritual, para que assim, mestre amigo, reunidos em teu nome, que as nossas vibrações de carinho possam emitir as nossas vibrações, amparando os que sofrem, aliviando, Senhor, aqueles que sentem as dores da alma, e que tenhamos condições de te auxiliar em todos os lances de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa atividade está em torno do livro Religião dos Espíritos, e dando continuidade, hoje é a lição de número 27, que tem o título Palavra aos Espíritas. A questão de número 798, reunião pública do dia 17/4/1959. Então, a partir do texto, nós vamos fazer as nossas observações e a gente vai iniciar, então, com a questão que está sendo proposta para nós do Livro dos Espíritos, a 798. Livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso. Influência do Espiritismo sobre o progresso. 798. A pergunta: o Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Eu posso acreditar que essas pessoas poderiam ser a gente, né? Mais uma classe de beneficiados. E aí a resposta vai dizer o seguinte: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. E aí Kardec faz um comentário. Ele diz assim: as ideias
não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Aqui eu vou fazer um pequeno comentário, porque eu estava saindo de casa agora, sentado com meu filho na mesa tomando café, e eu falei com ele assim: filho, eu me lembro que quando eu tinha a sua idade existiam algumas verdades que hoje já não existem mais. E ele foi e riu e olhou para mim e falou assim: ah, é? Eu falei: é. E ele perguntou assim: qual? Eu falei: eu vou falar só uma, tá? Existia uma ideia que nós tínhamos alguns elementos da natureza que eram eternos. E um deles era a água, que você podia usar, que era um recurso que não tinha fim. Então, muito de hoje, né, o seu comportamento de hoje está baseado naquele conhecimento que você recebeu lá atrás e você repete sem perceber. Ontem a gente estava fazendo uma caminhada e aí nós percebemos uma senhora lavando o piso com a mangueira. E aí um amigo que estava comigo falou assim: olha que absurdo. Eu falei: não, não é absurdo não. Ali é a realidade dela. Se a gente não conseguir entender a realidade do outro como outro e querer trazer ele para o seu meio, você vai sofrer. Então, foi uma fase que a gente acreditou que era verdade, você se acomodou com esse conhecimento e está aí. Então, isso não só com a água, mas existem inúmeros conceitos que nós adquirimos em outra época e hoje, para nós, eles representam um preconceito. É um conceito que você adquiriu antes e hoje você não tem como mudar. Por quê? Você ainda não tem outro conhecimento para substituir. E nós só vamos substituir quando nós tivermos a capacidade de ver que esse conceito que eu estou recebendo hoje é melhor do que eu recebi ontem. Se o conhecimento que você recebeu ontem foi gerado por uma pessoa que você confiava, que você gostava, vai ser muito difícil eu substituir esse conceito com algumas palavras vãs, com alguma coisa que eu vou ler aqui, você vai falar. Então, a gente tem que entender que quando Kardec propõe essa pergunta, se o Espiritismo vai ser, né, algo popular, a gente tem que entender que a popularização do Espiritismo não é todas as religiões serem espíritas, é ter uma visão espiritualista daquilo que eles estão pregando, daquilo que eles estão falando. E a gente percebe isso com muita frequência hoje. Então, quando Emmanuel propõe, né, em 1959, essas palavras aos espíritas, eu imagino, né, como é que não era a interpretação dos espíritas em 1959 e como não vai ser a nossa interpretação hoje, no ano de 2024. Então, o nosso desafio, trazer a doutrina espírita do século XIX para o século XXI. E não é tão simples assim, não. Existem conceitos que estão arraigados na nossa intimidade e que nós temos que, de alguma forma, construir uma capacidade nova de entendimento para sair desse lugar comum, para que o seu posicionamento não seja ofensivo, porque o seu posicionamento faz parte da sua verdade. E você não é o único que tem verdades, não. Todos nós temos a nossa. Então, defenda a sua e aprenda que o seu posicionamento, defender a sua verdade, não te autoriza a ofender ninguém que tem as suas próprias verdades. Essa é a proposta da doutrina espírita. Porque senão nós vamos acreditar que estamos aqui como sendo uma classe de eleitos. E aí nós vamos nos perder. Então a nossa verdade, ela tem que servir de base para nós, para o nosso comportamento, para a nossa transformação. E o outro, ele tem a verdade dele. Você está bem com a sua? Que maravilha! Então eu tenho que hoje estar em condições de conversar com qualquer um e entendê-lo na limitação que lhe é inerente. Assim como ele também deve tentar me entender nas minhas limitações, que as tenho. Então por aí a gente vai caminhar nas palavras, palavra aos espíritas. E aí Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte: Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Bom, aqui é interessante a gente ressaltar que não é a responsabilidade do palestrante, não, do condutor, não. É a nossa. Se você se considera espírita, é para você. Você tem uma responsabilidade. Porque é muito comum eu tentar, de alguma forma, tirar a responsabilidade que me cabe
para julgar para o outro. Não, você está envolvido na questão, você tem responsabilidade ali também. Por menor que possa ser a sua responsabilidade, Augusto, eu me envolvi em um acidente de trânsito. E uma pessoa avançou um sinal vermelho, e colidiu no meu carro. E aí, a culpa foi de quem? A culpa foi daquele que não observou as regras. Mas tinha que ter alguém ali para que o acidente acontecesse. Se não tivesse, não teria acontecido. Então, muitas vezes, ele já é um infrator contumaz. Ele passa sinal vermelho, não vai dar nada, não é assim, dá nada não. Um belo dia você estava naquele ambiente, o acidente aconteceu. Mas então quer dizer que foi azar seu de estar naquele momento? Não, você participa daquele movimento. Para quê? Para você dar o seu testemunho de mudança. O acidente já ocorreu. Você pode fazer o que para amenizar a situação? Porque muitas vezes nós estamos querendo agravar a situação. Então, é o que a gente mais vê. O acidente aconteceu e agora? Você vai fazer o que para amenizar? Eu vou processar, isso é uma responsabilidade, eu tenho filho, Gente, isso é a sua vida, não é a vida do outro. O comportamento do outro não pauta no seu, não é pautado pelo seu. Eu tenho 4 filhos, você tem 1, qual que é a diferença? Você não tem filho nenhum, qual que é a diferença? E aí uma amiga veio falar comigo que a irmã está com problema com os filhos e ela não tem filho. Ela virou para mim e falou assim, Augusto, mas eu não posso dar a minha opinião porque eu não tenho filho, eu não sei o que é isso. Eu falei com ela assim, olha, se ter filho fizesse responsabilidade ou criasse em alguém responsabilidade, o nosso mundo era outro. Você dar à luz não transforma você em mãe, não. Aí a gente fica iludido. Aí você acha que você vai casar e vai se transformar em marido. Cara, fica esperto porque isso não acontece, não. Agora, eu sou um cara responsável porque eu casei, Tem até uma aliança na mão. Firma o passo, rapaz, porque senão você continua com seus comportamentos de homem solteiro, de pessoa solteira sem compromisso. O que nos transforma é o que nós fazemos com os conhecimentos que temos recebido. Então, ter filho é desafiador. Aí a gente, o amor mais sublime é o amor de mãe. Tudo bem, mas existem as exceções. O fato de ter gerado não sublima sentimento, não. Então, nós vamos entendendo que o nosso conhecimento vai trazendo para nós condições de superar as nossas próprias dificuldades, porque senão você cria mais dificuldade na sua intimidade. Aí você é mãe, não consegue amar o seu filho como a sociedade prega. Mas essa sociedade nossa, muitas vezes, é uma sociedade mentirosa. Está pregando coisa para os outros que não vivem. E aí você fica... Você consegue um trauma para você porque você vê seu filho, ou você se sente no seu filho nada demais. Uma pessoa comum que está com você, que você tem a responsabilidade de cuidar. Isso é a função do pai. Aí o amor é lindo, maravilhoso. Se ele nasceu, ótimo. E se ele não nasceu? Você pode transformar o convívio em amor. Porque amor não nasce com escolha, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Normalmente, quando nós escolhemos alguém, nós estamos apaixonados ou deprimidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você faz a sua escolha. No momento de depressão, você está cabisbaixo, chega alguém com uma conversa doce, fala, nossa, você é tão lindo. E você fala, engraçado, onde ele viu isso? Assim. Então, cuidado com as suas escolhas. Pensa um pouquinho, não decida com o coração, leva para o seu racional, fala, opa, um relacionamento é uma troca, tá? São troca de valores. Então, todo o relacionamento. Augusto, mas isso, inclusive o relacionamento de pai com filho. Você acredita que está dando tudo de graça para o seu filho. Existe uma cobrança ali que muitas vezes seu filho não dá conta. Vamos imaginar o filho de um juiz, o filho de um médico. Já existe uma cobrança ali. Mas você não, eu nunca cobrei nada do meu filho. Você não cobrou de maneira ostensiva, mas você cobra o tempo todo, com o olhar, com o comportamento. Porque você acredita que seu filho é uma cópia xerox sua. Seu filho não pode ter vida própria, não pode escolher. E se escolher diferente daquilo que você quer, aí o conflito se estabelece. Eu tenho que levar meu filho para um especialista, porque ele está com um problema. Eu quero que ele seja médico, mas ele não quer ser médico, ele quer ser mecânico. Isso está errado. O cara não quer estudar. Mas... E aí? Se é problema seu ou é dele? Você orienta. Muitas vezes força.
põe na escolinha, depois vai para o ensino médio, depois vai para o ensino fundamental, ou em fundamental e o médio, aí depois chega na hora dele engrenar e fazer um curso superior, o cara bate o pé e fala que não quer, e você começa a sofrer. E aí a sua vida, que era boa até ontem, passa a não ser mais. Por quê? Porque você está esperando algo que não é da sua competência resolver. Então, essa é a nossa dificuldade de relacionarmos com as pessoas que estão no nosso entorno, acreditando que são serviçais ao nosso dispor. Se não cumprir exatamente aquilo que eu espero, virou inimigo. Nossa, eu acreditava que o Augusto torcia para o Cruzeiro, ele torce para o Atlético. Que decepção, sua ou minha? Para mim é natural. Eu vi meu pai torcendo, eu vi minha mãe torcendo, eu falei, opa, então tá lá, vou seguir. Ou então eu não gostava muito do meu pai, porque ele ficava gritando aquele negócio de futebol, eu vou e torço para outro time. E depois como é que eu explico um trem desse? Lá em casa, ninguém torce meu time, você deve ser um enjoado, rapaz. E aí ninguém quis torcer, fazer essa escolha que você fez, porque para acabar com esse trem. E aí eu tento arranjar uma explicação válida para isso, é um comportamento. As nossas palavras podem até convencer, mas o que transforma é o nosso comportamento. Nós somos observados o tempo todo. E tem um montão de gente que está te observando para no momento adequado te ofender, tentar te derrubar, puxar o seu tapete. Então, você não pode ser aquilo que as pessoas esperam que você seja. Você tem que ser aquilo que você é. Porque aí você fica livre do convencionalismo. Reputação é aquilo que você constrói a meu respeito. E isso não muda a minha vida. Reputação é aquilo que eu vivo. É a minha construção diária. Isso faz parte, isso me transforma. Então, o que você vive te trouxe até aqui. A sua reputação é o que pensam de você. Então, se você deixar a sua reputação falar mais alto do que você é, você vai se decepcionar. Porque você vai ficar esperando aplauso de onde não virá. E a pessoa está doidinha para arranjar um motivo para te derrubar. Você, espírita, fazendo um trem desse, vai parar na drogaria para comprar um shampoo, e aí tem um desenho azul lá, todos aqui já devem conhecer, pelo menos os que dirigem. Os assessores de motorista também muitas vezes conhecem mais do que os que dirigem, porque ele fica te cobrando, você vai parar aí? Assim? Mas quem está dirigindo é você. Alguém não conhece um símbolo azul que tem? Já conhece, né? Isso é bom. Quem não conhece, faça reciclagem para entender. Ali você não pode parar. E existe uma diferença entre parar e estacionar. Parar é só um pouquinho, você não pode parar. Não pode. Então, evita. Aí rapidinho, assim, na hora que você para, vem um cidadão que tem autorização para parar ali. Aí você vai descendo, assim, devagarzinho. Olha, o senhor me desculpa, né, assim. Não, você está desculpado, mas que ele vai mandar você para um ambiente não muito saudável, ele vai. Tá? E muitas vezes está te olhando e se for o seu vizinho, fala lá o que fala que é espírita, não consegue nem observar uma regra básica. Então é assim. E Emmanuel vai falar para a gente o seguinte. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Não basta ler, não basta frequentar a reunião, é necessário que você assuma o seu papel na sociedade em que você está inserido. Você é um instrumento de Deus aonde você estiver. É você, não sou eu que vou mudar o mundo. É você, o seu comportamento. Mostre que você quer mudar, não para a sociedade, para você. Entenda, você é um veículo de transformação da sociedade onde você estiver. Você deve se posicionar, mas aprenda a se posicionar de uma maneira suave, doce, para que o seu posicionamento não seja agressivo, ofensivo. É o que nós mais temos visto. As pessoas com desculpa de se posicionarem, trazendo o que tem de pior para agredir, para afrontar, para caluniar. Então, o nosso posicionamento tem que ser um posicionamento cristão, porque aí você respeita. Ninguém que te xinga te autoriza a xingar, porque você está sendo pior do que aquele que está te xingando.
Ninguém que te ofende te autoriza a ofender. Ponha-se no seu lugar. Você está querendo uma mudança, que as outras pessoas não têm o menor comprometimento. Por isso nós estamos aqui. O nosso comprometimento é de mudança íntima, da minha intimidade, não da do outro. Então eu tenho que estar preparado para a ofensa. Se eu saio daqui despreparado, eu tenho que voltar para cá. E muitas vezes eu vou querer montar uma barraca aqui. Foi a proposta de Pedro quando Jesus, levou ele para o monte. E aí, na hora que ele viu, Senhor, não vamos sair daqui mais não. É o espírita, não vamos sair da casa espírita mais não. Agora aqui tá bom. Não, a nossa proposta não é aqui. Aqui nós ganhamos força para dar o nosso testemunho lá fora, lá dentro da sua casa. Aí eu quero ver você ser espírita. Lá o desafio é ferrenho. Ele continua. Espíritas, lembremos-nos de que nos templos numerosos, há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, esquecendo-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. Está aqui a nossa grande dificuldade. Fazer da nossa religião um veículo para a nossa libertação e não nos aferrar a um dogmatismo religioso ofensivo e acreditarmos que somos as melhores pessoas da face da terra porque escolhemos um caminho diferente dos outros. Não, mas eu sou espírita, você não é, ninguém melhor do que ninguém, você é uma pessoa comum, com um objetivo diferente. Mas o que vai fazer você melhor? O seu posicionamento, a sua capacidade de transformação da sociedade que você está inserido. Então, você tem que dar o seu testemunho onde você trabalha, onde você mora, onde você reside, onde você atua. É isso que Deus espera de nós, sabe? Uma ação consciente. E tem um montão de gente falando, não tem jeito não, isso não vai mudar. Você pode ser qualquer coisa, menos espírita. Porque espírita que não acredita em lei de progresso, em transformação social, está no lugar errado. Se eu estou aqui é porque eu acredito na transformação de qualquer um, inclusive a sua, sem te conhecer. Não sei de onde você veio, não sei para onde você vai, mas eu posso te garantir, se você acreditar no que você veio buscar, ninguém muda o seu rumo, além de você. Você é que dá a rota para a sua vida, você. E falo mais, você quer ser feliz? A partir de agora, não espera nem um minuto mais na sua vida. Primeiro, comece a sorrir, abra sua cara, porque você está com a cara de mal-humorado danado, e olhando para mim ainda por cima. Eu penso que sou eu que estou com problema. Então comece a rir da vida, porque a vida pede da gente isso. Sabe? Como é que você vai consolar alguém com essa cara mal-humorada que você está olhando para mim? Parece que é eu. Será que eu falei alguma coisa ofensiva? Gente, me desculpa. Eu não vim aqui para ofender ninguém. Eu vim aqui para trazer a gente para a nossa realidade. Você merece ser feliz. E não deixa problema nenhum na sua vida falar mais alto do que a sua razão. Você está aqui para resolver problema. Você é o Aristóteles da atualidade. Então, você vai entendendo a dinâmica da vida. A vida é uma matemática. Por que você não conseguiu resolver seu problema ainda? Você não pegou a fórmula correta. E eu me lembro do danado do Cefete, que isso me marcou. Professor de física. Primeiro dia de aula, ele fala com a gente assim, olha, vocês não precisam colar a fórmula. No dia da minha prova, eu vou colocar todas as fórmulas aqui no quadro. E ele fazia exatamente isso. E aí todo mundo tirava 10, todo mundo se lascava. Porque para você resolver um problema de física, a primeira coisa que você tem que saber é qual fórmula você vai aplicar. E existem trocentas fórmulas, e aí? Você vai fazer o quê? Você ficava pensando, meu Deus do céu, é aquela, estava tudo lá. Quanto maior o número de informação que você tiver, mais dúvidas você vai ter para tomar suas decisões. Não pense você que lendo, fazendo uma leitura, agora você decide tudo na maior tranquilidade. Não, isso aqui são fórmulas que você vai ter que adaptar na sua realidade. Porque se eu te der a minha fórmula, pode ser um desastre na sua vida. Então, a minha fórmula é para a minha vida. Por isso que doutrina espírita é ímpar, é individual, é você com você mesmo. E aí você vai falar, nossa, e agora? Eu vou fazer o quê? O Augusto mandou fazer isso, sai fora. Quem manda você fazer alguma coisa não é amigo espiritual e muito menos amigo encarnado. Porque amigo espiritual não pode dar ordem para você, ele pode até te sugerir. E quanto mais sutil for, mais amigo ele é. Então a gente vai entendendo a dinâmica da vida.
O que você tem na sua vida é para o seu crescimento, porque você não tinha o conhecimento que tem hoje, ontem. E aprenda isso, amanhã você vai ter mais conhecimento, mais capacidade de resolução. Mas se você abaixar sua cabeça, acabou. Porque nós não resolvemos problema nenhum de cabeça baixa. Você tem que olhar para o horizonte. E nesse momento você não tem que ser humilde, não. Você tem que ser valente. Na hora de resolver problema não é hora de humildade, não. É hora de valentia e coragem. Você tem que estufar o peito e falar, Senhor, está comigo, eu vou resolver. Porque você é capaz. E se você falar, mas será que eu dou conta? Você já entregou. Faltou fé em você. Então nós temos que falar de fé, mas fé viva, atuante. Augusto, mas o meu marido, seu marido é seu marido, ele não é a sua vida. Augusto, mas o seu filho é seu filho, ele não é a sua vida. E se você se intimidar, se estremecer, você não resolve, não ajuda o problema de ninguém, nem o seu. Você vai criar um outro problema para você viver. Seu filho escolhe os caminhos que ele bem determinar. Fui fazer uma visita ontem, e aí a mãe me relatando que o filho caiu. Para quem não sabe, cair é ser preso, no linguajar. Né? E aí, mas por quê? Ele falou que não fez nada, é sempre assim. Você não consegue encontrar um culpado dentro de uma penitenciária. Todos eles caíram por descuido. Eu acho que o delegado é tão cruel, gente, não tem delegado nenhum aqui não, né? Porque a crueldade está no delegado, né? Porque parece que ele tirou toda a crueldade e colocou nele. Quando ele vai avaliar os fatos que foram relatados ali naquele inquérito, ele dá no cara uma condenação e o cara é inocente. Todos, você vai ver, foi um descuido. Mas que descuido foi esse? Ele já estava cumprindo a semiaberta. Então, é desse jeito. É esse mesmo. Poxa, né? Descuidou, foi levar um drone. Então, imagina um negócio desse. Assim? E o mais interessante, estava com a esposa na garupa da motoca. Deixou a esposa em um ambiente de trabalho e continuou. E eu falei para a mãe, já pensou se a esposa não tivesse ficado um quarteirão antes? Aonde é que não estaria essa esposa agora? Fazendo companhia para ele. Então, não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que você faz. Ele vai continuar. E por que não puderam, pulei essa parte, porque nós já falamos disso. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio, e o fratricídio é a guerra de conquista em ação. É muito interessante quando a gente fala desse radicalismo que ele está anotando aqui. A intolerância. Quando a gente fala em ser preconceituoso, nós não estamos falando de intolerância, não. Vamos tomar muito cuidado com isso. Preconceito é o conhecimento que você tem anterior. Isso chama-se preconceito. Porque todos os nossos conceitos, eles foram adquiridos no nosso passado, até você chegar aqui. Mesmo que o seu passado tenha sido ontem. Ontem já é o seu passado. Quando você vem para um ambiente desse aqui, você está querendo construir um futuro melhor, porque o seu passado já foi construído, com o que você tinha de melhor. Então, se você tem um conceito equivocado, está na hora de você trocar esse conceito, porque amanhã o conceito que você conseguiu hoje já é um preconceito. Então, o que está atrapalhando a nossa sociedade não são preconceitos, são radicais. São pessoas que se dizem, muitas vezes religiosas, com posicionamentos radicais, querendo pregar na vida do outro. Você é um religioso, prega na sua vida. E isso transforma você numa pessoa melhor. E se você for uma pessoa melhor, você vai mudar a sociedade que você está inserido. Então, o que está fazendo a gente brigar um com o outro não tem nada a ver com preconceito. A gente está querendo trazer algo, mas ele é preconceituoso. Quem não é? Então quer dizer que você é um cara futurista. Todos os seus conceitos estão há 3.000 anos na frente. Esse era Jesus. Ele veio falar para a gente coisas que a gente nem entendia ainda. Ele falou assim, não preocupa não, vou mandar para você um Consolador prometido, aí ele vai falar a sua língua. E aí nós estamos aqui sentados, tentando entender a proposta de Jesus na nossa vida. Então, preconceito é você acreditou numa ideia. Mas agora você fala, nossa, essa ideia eu vou trocar. Você mudou o conceito, tirou um conceito que você não acredita mais, mudou.
por exemplo, o meu conceito anterior à doutrina espírita era um conceito católico. Eu fiz um curso de catequista. O que é isso? É aquele pessoal que, né, trabalha com jovens, com as crianças na igreja católica. Aí eu aqui. Aí eu posso falar assim, mas aquele curso não prestou para mim, para nada. Aí eu aqui. Me orientou. Eu fiquei amigo do padre. Imagina um negócio desse. Aí vim para a casa espírita e fico amigo do palestrante. Eu só mudei o aconselhador. Um era padre e o outro era psicólogo, né? Mas ele é muito mais que psicólogo, ele é psicólogo de alma. Então, muitas vezes, nós nos transformamos em psicólogo de alma. Quando você fala para o espírito, você não fala para a persona. Porque nós estamos presos num montão de conceito equivocado. Se você tiver vergonha de mudar os seus conceitos, você não vai mudar nunca. Você está bem com o que você é? Seja feliz dessa forma. Mas você quer mudar a sua vida? Mude os seus conceitos. A sua ideia, a sua vida começa nos seus pensamentos. Se você já está derrotado no seu pensamento, não vai ser eu que vou mudar isso. Você tem que entender que o seu projeto é um projeto de vitória. Alguns, mas como é que eu vou acreditar nisso? Por ser filho de Deus. Deus não pode ter criado um projeto para falir. Então você é filho de Deus. Você é a vitória em figura de gente. Mas por que eu não consigo viver isso? Porque o seu pensamento não deixa. Tem uma força aí dentro que está lutando contra você. Não é o seu vizinho, não é o seu marido, não é a sua religião, não é ninguém, é você. Então você vai entendendo a dinâmica da vida. Porque é dinâmico. De vez em quando eu falo com a minha esposa lá, ó, a vida é dinâmica, né? Ela não para não, ela vai pulsando e você vai acompanhando a dinâmica da vida. Quanto maior o conhecimento que você adquirir, maior é a aprovação que você é capaz de suportar. Aí o espírita vem para dentro da casa espírita e acha, agora eu estou resolvido. Cuidado, você vai sair daqui decepcionado. Agora acabou meus problemas, não, agora eles vão começar, porque agora você tem entendimento. Agora você pode sentar com o seu problema, olho no olho, e tomar decisões que até Deus duvida. Fala, opa, esse aí é meu filho, hein? Está aprendendo. Fala, problema, né? Até hoje eu abaixei a cabeça para você e você dominava o meu dia, a minha noite, e eu deitava e acordava com você. Eu pergunto para você, resolveu? Se não resolveu, está na hora de você mudar o seu rumo. Você deixa o seu problema onde ele está localizado. Agora não é hora de você pensar no seu problema, agora é hora de você pensar em você. Você sendo uma pessoa melhor, eu quero ver esse problema te acompanhar. Tem problema que tem nome, CPF, né? É você que tem que decidir. E a lei da guerra, de conquista, é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas enrajadas de sangue e destruição. Gente, muitas vezes isso aqui está dentro da nossa família, tá bom? Aqui está situada a inveja, aqui está situada a soberba. Então, são palavras muitas vezes fortes para significar a nossa capacidade de trabalhar nos nossos sentimentos mais íntimos. Porque você já não impunha arma para matar mais ninguém, mas você tem um olhar fulminante. Você tem uma língua ferina e fica falando mal das pessoas que você não conhece. Você tem pensado coisas que até Deus duvida, fala, poxa, eu dei um mecanismo desse para a pessoa elaborar coisas boas, e ele está pensando só o que não presta. É disso que ele está falando aqui. Só que a nossa linguagem tem que mudar. Então, muitas vezes, o que está faltando em você? A capacidade de entender. E aí a gente vai buscar lá no Evangelho algumas informações com relação a esta passagem. Vou lá então. Primeiro em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22. E é claro que eu vejo o Emerson falando aqui, né? E o cara cita o capítulo, o nome do benfeitor, e eu pensando assim, meu Deus do céu, será que eu estou com inveja branca? Será que eu estou com uma inveja boa, né? Porque tem inveja boa, inveja ruim, inveja multicor, e você pensa assim, poxa, né? O cara... E aí eu fui conseguir, né? Mateus 6, versículo 22. Nossa! Gente, eu acabei de sair de casa, eu consultei no Google. Não sou bobo, não, mano. Escrevi no livro para eu não passar vergonha e agora está sendo. Eu tenho tanta coisa para lembrar, tanta dívida para pagar, que se eu for ficar decorando o nome do benfeitor, as dívidas vão passar batido. Então, não. Deixa o Emerson com a capacidade que ele tem, que é fantástica para mim, mas não está no meu momento ainda não. E aí eu estou na era do Google, é só eu perguntar e ele me responde.
Basta que eu tenha um pouquinho de lucidez e conferir o que ele está me respondendo. Então, capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aonde é que está o seu céu? Conta para mim. Alguém tem dúvida? Porque nesse silêncio, né, eu fico até meio intimidado. Será que você não sabe aonde é que está o seu céu? O reino dos céus está dentro de vós. Aí está o seu reino. O reino do céu está dentro de vós. Não sou eu que estou falando, não. Então está aí. Quando ele fala assim para a gente, né? Mas ajuntai tesouros no céu, está dentro de você as suas virtudes. Você tem valores divinos, mesmo que você não acredite. E se você sair daqui agora todo cheio de vida, acreditando que você é o cara, o problema é seu, não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá bom? Mas eu quero que você saia daqui acreditando em você. Porque chega de você acreditar num montão de besteira que um montão de gente falou para você. Que você não vai dar certo, que isso não vai funcionar. Balança a sua cabeça. Até o pó da sua sandália você tem que bater. Porque a sua vida é uma construção sua, não é daquilo que ninguém fala com você, é daquilo que você acredita. Então, se você acredita em alguém, deposite fé. Mas não esqueça que existem situações que a própria pessoa vai ter que escolher, abrindo mão de alguma coisa. Você teve que abrir mão para estar aqui comigo nessa manhã. Mesmo que você tenha vindo enganado, porque o Emerson semana passada falou assim, não, vocês sabem que eu estou aqui no terceiro, mas eu troquei com o Augusto. Você se lascou, porque ele trocou comigo e não avisou você e você está aqui. Bom, então... Você veio atrás do Emerson, né? Ele só perdeu o cabelo e não usa o lacinho. Então, eu vou continuar. Ele diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Poxa, olha a mensagem subliminar que ele está mandando. Primeiro ele fala do reino no seu coração, depois ele inverte a coisa. Então, nós levamos alguns milênios para entender. Daqui a outros milênios nós vamos entender de outra forma. Mas primeiro ele dá uma mensagem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. No próximo ele fala assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele está falando com você onde você tem que guardar os seus tesouros. Orgulhe-se da pessoa que você é hoje. Você não tem que se envergonhar de absolutamente nada. Essa é a vida que Deus te deu para você ser feliz, para você se realizar. Esse é o Consolador prometido por ele lá atrás. Ele falou com a gente assim, ó, vou mandar para você um Consolador. Se doutrina espírita não te consolar, vai embora. Aqui é consolo, aqui é alegria. Você tem que sair daqui melhor do que você chegou, porque senão não te consolou. Lembre-se, os seus problemas têm que estar dentro do seu quadro de resolução. Você não pode querer resolver problema que esteja fora do seu domínio, você não tem essa capacidade. Augusto, mas eu convivo com o meu marido há 50 anos, que maravilha. Você é um guerreiro, porque para viver com alguém tem que ser guerreiro, tem que querer superar. Porque quem convive, vive um amor em construção, não vive amor de internet. É lindo, maravilhoso, postar foto rindo. Agora vive, para você ver, dá vontade de chorar. Dá vontade de pegar o amor de vez em quando, também que hoje eu trouxe o meu. De vez em quando dá vontade de você pegar o seu amor, assim, fala, nossa senhora, hoje eu não estou amando muito não. Então, mas isso faz parte da nossa vida, poxa, nós estamos em construção. E aí você tem saudade do namoro. Amigo, você não está namorando mais não. Namorar é bom demais, porque quando você briga, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Fica uma semana, dá saudade e liga. Nossa, e aí, como é que você está? Aí a voz é até doce, né? Mas quando convive, sabe, agride, fala, olha, aquele beição, né? Poxa, isso aí também agride as pessoas. Você está chegando no seu trabalho, tem feio olhando para você. Poxa. Eu estava contando, eu fui numa loja ali comprar um chocolate para o meu amor, e aí... Eu não estou entendendo vocês hoje não. Esse meu amor é só... Não estou entendendo vocês, mas tudo bem. E aí quando eu cheguei lá,
eu vi uma garota simpática me olhando, aí eu olhei para trás, né? Falei, vai que é outro. E aí eu olhei, ela me olhou de novo, falei, nossa. Aí eu dei uma voltinha, estufei o peito, né, assim. Falei, hoje eu tô bonitão, né? Hoje eu tô na conquista. E aí escolhi o melhor bombom, eu ia até economizar no valor. Mas na hora que eu vi ela me olhando, eu falei, agora, né, escolhi o mais caro, mais bonito. Falei, levei no caixa. Na hora que eu cheguei no caixa, ela virou para mim e falou assim, você não vai lá no Augusto César Neto? Eu falei, meu Deus do céu. Então, ela me reconheceu em um outro ambiente espírita. Então, a minha divagação era outra, totalmente diferente. Eu pensei que eu estava bonito, estava me olhando, né? Falando, nossa, não tinha nada a ver, ela me reconheceu. Então, você vai entendendo como é que a vida vai te mostrando as suas, sabe? Gente, é lindo isso, maravilhoso. Então, hoje em dia, né, minha sogra, quando anda, vai fazer as caminhadas dela, alguns os cumprimentam, ei, sogra, mas é a sogra do Augusto, não é a sogra da pessoa que vê. Por quê? Porque você vai tomando umas características que você é reconhecido. Qual que é o grande problema? É você acreditar que a minha realidade é essa que eu prego. Ela não é essa ainda. Então, todas as dificuldades que você pode imaginar, elas estão dentro da minha vida. E isso é que me faz grande. Isso é que me faz feliz. Porque o dia que a vida não te apresentar mais nenhum desafio, ela já não tem mais validade para você. Porque quando nós viemos para cá, nós viemos para enfrentar desafios, para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Por isso é que nós estamos aqui hoje, dando o nosso testemunho de fé e nos programando para ser melhor. E aí as pessoas falam às vezes comigo assim, mas como é que você pode acreditar nisso? Poxa, porque eu tenho que acreditar naquilo que eu estou pregando na minha vida. Eu tenho que acreditar que o seu futuro está escrito. Eu estou vendo uma pessoa melhor aqui. Ah, mas você não me conhece, mas isso não faz diferença na minha vida, não. É? Quando Jesus sentou com os 12, ele tinha certeza de que um ia trair. Ele não escolheu Judas. Foi Judas que escolheu o seu próprio caminho, podia ter sido qualquer um. E quando ele fala, quem vai me trair vai comer comigo nessa mesa. Então, mas estava na mesa com ele. E tinha a opção de dar um passo para trás e repensar. Então, eu tenho a certeza que você vai superar todo e qualquer desafio da sua vida. Eu não tenho a menor dúvida. E o tempo? O tempo você determina. Quem determina o tempo é você, não sou eu. E o Evangelho fala assim para a gente. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. O que é uma candeia? Candeia é a famosa lamparina. Né? Eu queria ter um Google aqui para mostrar para vocês uma lamparina. Né? Então é um instrumento de fazer luz. Ele está falando assim, olha, é a candeia do corpo. O que faz luz na sua intimidade são os seus olhos. Mas ele vai explicar por que isso. Ele fala assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a nossa proposta nesta leitura, aonde Emmanuel fala para os espíritos, ele está falando para a gente o seguinte, olha, você é médium, porque a doutrina espírita fala conosco que todos nós o somos. Então, use a sua mediunidade de visão para ver o bem nas pessoas. Porque todos nós temos isso na nossa vida. Então, o que você está procurando nas pessoas reflete aquilo que você tem dentro de você. Então, não queira que as outras pessoas vivam a vida com a sua realidade. A sua realidade é sua, particular, intransferível. Você não passa para ninguém, nem para os seus filhos. Não sei se para a sua tristeza ou se para a sua alegria. Porque normalmente nós queremos que os filhos sigam os nossos passos atuais, esquecendo o que nós fomos. E muitas vezes eles estão conosco não pelo que nós somos, mas por aquilo que nós fomos. Porque até eles se prepararem, eles viveram conosco em um outro ambiente, visualizando o que nós éramos. E quando nós chegamos, nós nos transformamos. Então, muitas vezes, a choque de realidade, quem toma são eles. Porque você mudou a sua trajetória. E aí você reclama do seu filho. Fala, nossa, Augusto, né? Mas eu faço tudo para ele mudar. Me conta um pouquinho da sua história passada, da sua infância. E aí eu vou te falar de onde veio seu filho. Porque os nossos filhos não são aquilo que nós queremos.
eles são exatamente aquilo que precisamos. E aí a gente vai entendendo a dinâmica. Eu vejo o comportamento dos meus filhos, né? Eu penso, meu Deus do céu, né? Como é que pode parecer tanto? Não com a minha atualidade, mas com o meu passado, né? Meu filho, o cara adora estudar. Nunca vi um negócio daquele, assim, nem debaixo de porrete. A palavra tem poder, não é assim? Então, eu tenho que praticar isso. Mas ele é um cara super inteligente. Então, a minha proposta de hoje é convocá-lo, para ele descobrir isso e estimulá-lo. Mas o meu estímulo era um, o estímulo dele é outro. Então, a roda andou, gente. Eu não posso tentar estimular o meu filho com o que eu fui estimulado século passado. Agora é atualização, né? Tem que mostrar para ele que a vida é boa de uma outra forma, convocando, falando. E aí é teste em cima de teste. Ele vai te trazendo condições de prova. Ah, é isso mesmo que você quer para as pessoas? Então viva isso que você está pregando. Porque senão você não vai se transformar em absolutamente nada, você vai continuar sendo o mesmo. Você vai esperar as dores te convocar para a mudança. Você não precisa mais sofrer para mudar, não. Quando você vem para um ambiente desse, você está falando para o amigo espiritual, você está falando para o cosmos, você está falando para Deus, Senhor, eu não preciso sofrer para mudar. Eu posso fazer as minhas escolhas de maneira racional, eu quero uma vida melhor em função do meu planejamento a partir de agora. Deixa o sofrimento para os renitentes, para os malvados, para os cruéis, mas você não está mais nesse ambiente. Então, quando o Evangelho fala para a gente assim, olha, o seu olho mostra quem você é, veja nas pessoas o que elas têm de melhor e não teça julgamento sem conhecer ninguém. Porque a proposta é conheça-se a si mesmo. Você vai gastar muito tempo na sua vida para se conhecer. Então, deixa o outro com os problemas que lhe são inerentes. Fica mais fácil, mais doce a vida. E não pense você que está vivendo com o seu ser amado, né? Com aquela criatura maravilhosa que está do seu lado, por 30 anos. Quanto tempo, filhote, nós descobrimos que estamos juntos ontem? 36 anos, imagina um negócio desse, assim? Não, eu peguei lá no berço e estou há 36 anos cuidando, zelando. Mas só que Deus me deu, né? Como é que a gente falava antes? O dote. Porque para você casar, você tinha que receber um dote. Eu recebi o dote, a sogra, né? Casei com a filha única, ganhei a sogra como mãe. Então tá lá. Mas o problema da sogra não é meu, gente, está no Evangelho, né? Jesus fala, eu vou colocar a sogra contra o genro. Está escrito lá no Evangelho. Isso não é um problema meu, não. Está no Evangelho a interpretação. Então a gente tem que entender essa proposta. O que você tem na sua vida? Você tem tudo que você precisa para virar um anjo. Mas não tenha pressa. Viva um dia de cada vez. Uma felicidade a cada momento. Porque o Evangelho fala para a gente assim, olha, a cada dia basta o seu mal. O que aconteceu com você ontem já faz parte do seu passado. E quando você contar, conte rindo. Fala, nossa, você não acredita o que aconteceu comigo ontem. Meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça? E dê risada, porque já faz parte do seu passado. E não acredite que o que aconteceu com você ontem vai determinar o que você é no futuro. O que determina o que você vai ser no futuro é a sua postura a partir de agora. Essa é a nossa proposta. Ele vai dizer o seguinte, somos assim chamados à tarefa de restauração e de paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. Ele está falando o seguinte, que nós temos que ter a capacidade de discernir, em princípio, nós somos os construtores de um mundo melhor. Nós somos. E que a nossa paz não signifique inércia. É você com o seu posicionamento, mas que o seu posicionamento não se transforme naquilo que era antes. Antigamente nós guerreávamos com lanças, depois criamos a pólvora e matávamos pessoas a longas distâncias. Hoje nós matamos através dos nossos pensamentos. Essa é a proposta de doutrina espírita. Cuidado com o que você está pensando, que você pode se transformar nisso. E ele continua. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo.
Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Não existe ciência sem Deus. O progresso da ciência está ligado diretamente a Deus. Se fosse necessário o seu sofrimento para que você se redimisse, Deus não teria permitido a descoberta da anestesia. Então, são coisas simples que mostram para você que o sofrimento não faz parte mais da nossa progressão. Você quer progredir? Mantenha-se firme nos seus propósitos e saiba escolher cada vez melhor. Não se envergonhe das escolhas que você fez até ontem, porque a consciência que você tinha até ontem dava para você condições de escolher aquilo que você tinha. Doutrina espírita não pode fazer você ser uma pessoa cruel com você mesmo, olhando o seu passado e condenando a você. Quem é você para se condenar pelo que você fez? Você tinha alegria no que fazia, você gostava do que fazia. Então agora você é puro, porque descobriu que doutrina espírita não pode mais isso, não pode mais aquilo. Ninguém se transforma pelas inibições que se impõem. Você se transforma por novas propostas, fazendo coisas diferentes. É assim que é a sua transformação. E não parando disso, parando daquilo, parando disso, parando daquilo, você vai ter que parar de viver. Você vai ter que parar de se emocionar. Agora não pode mais? Assim, nossa, não posso mais isso é pecado. Tira isso da sua vida. Tá? Não é para isso que a gente veio aqui. Nós viemos aqui para nos emocionar, para entender, controlar as nossas emoções, para sentir o amor em coisas que ninguém consegue sentir, para tirar essa ligação de amor com sexo. Porque toda vez que fala com você em amor, você pensa em sexo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso amar você sem querer ter a menor relação sexual com você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando alguém me vê hoje em dia e me achar bonito, lindo, né, eu falo, nossa Senhora, será que ele está vendo coisas que não existem aqui? Porque as pessoas muitas vezes conseguem sentir aquilo que você está projetando. Então, quando você pensa em Deus, quando você se projeta, você se transforma intimamente. Quando você vem para um ambiente daqui, você está se transformando. Aqui é a transformação molecular. Aqui é o homem novo que está nascendo. E se você quer dar vida a esse homem novo, você tem que cuidar dele. Porque é assim que nós fomos cuidados para chegarmos até aqui. Leitinho, assim, primeiro leitinho materno, depois tem que esperar um tempinho, papinha. Esse homem novo que está nascendo em você merece esses cuidados. Não pense você que o homem velho que te trouxe até aqui vai dar colher de chá para esse menino que está nascendo aí. Porque as suas propostas dizem de um homem renovado, mas a sua vivência fala de um homem velho, um homem que lutou com lança. Então, muitas vezes, a sua intimidade vai mandar você responder à altura daquela outra pessoa, e não à altura que você está. E ninguém merece ser ofendido por você, que seja outro. Não se faça o julgador da face eterna, né? Ou o disciplinador do mundo. Ah, não, Augusto, mas foi comigo, tinha que ser eu. Deixa de ser tolo. Tem mais um montão de gente que não tem o conhecimento que você tem e pode se prestar a isso que você está querendo fazer. Nós não estamos aqui para chamar a atenção de ninguém, para corrigir a vida de ninguém, porque nós temos muito trabalho para a nossa vida. Então é uma proposta diferente. É sermos o que somos sem dever nada para ninguém. Médio, né? Entre aspas. Ele fala assim para a gente: mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Cuidado, cuidado para que a sua moral não prescreva o comportamento alheio. A minha moral serve para mim. E por isso eu comecei falando com vocês, que a minha reputação não faz a mínima diferença na minha vida. O que você pensa de mim faz parte do seu intimidade, da sua intimidade, daquilo que você ouviu ou viu de alguém falar de mim. O que me transforma é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu sou. Então eu não estou preocupado com a minha reputação.
Eu estou preocupado com o meu caráter, que é uma construção diária, dificílima, porque eu tenho que vencer o homem velho que está querendo mandar na minha vida. O homem velho que fala, não, pode parar aí um minutinho que não vai dar nada, não. Eu não vou parar, porque eu já aprendi que ali não é lugar de parar. Eu dou uma volta no quarteirão. E aí eu vou lembrar que, por eu estar de carro, eu posso parar um quarteirão à frente. Por eu ter mobilidade, eu posso parar 2 quarteirões à frente. Por eu ter capacidade de me segurar, de andar, de ir e vir, eu posso parar 3 quarteirões à frente, que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então eu não vou dar jeitinho mais na minha vida, porque eu não vou aceitar isso para mim. Mas e se você está vivendo de jeitinho, isso não é um problema meu. Você vai chegar em um momento que você vai ver que todo jeitinho que você dá, você desarranja em algum momento. Porque você vai chegar em casa e vai começar a pensar naquilo que você está fazendo. E aí, quando você começar a pensar, nesses pequenos deslizes que você está dando no dia a dia, o homem novo começou a regrar a sua vida. E não fica triste não, fica feliz. Porque ele vai começar a tomar corpo dentro de você. E aí, todas as vezes que você cometeu o mesmo deslize ou um deslize diferente, ele vai te condenar de maneira imediata. E ele vai falar assim com você, mas você está fazendo isso até hoje. E aí você vai sentir uma vergonha daquilo que você está fazendo, sem ninguém te vigiar. E aí você tem que dar um sorriso e ser feliz e falar, ele está nascendo dentro de mim com força. E é isso que vai fazer você melhorar, sempre. Não é ficar triste porque você está no momento imediato da ofensa, tá, nossa, eu estou fazendo isso ainda, tá. Mas a consciência já marca no momento imediato, isso é fantástico. Aí está começando a nascer em você uma virtude. Preserve-a e trate ela com muito carinho. Ele continua. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade e temerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto, ao espírita, não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. A mensagem é muito clara. Você é um emissário de Jesus aonde você estiver. Lembre-se disso. Você é a melhor pessoa para representar Jesus aonde você estiver, independente do que você é hoje, porque a nossa proposta é uma proposta de futuro e é assim que nós temos que sair daqui nesse domingo. Hoje é o dia 1º de setembro, então por isso o nosso setembro vai ser florido e é isso que eu desejo a todos vocês. Bom dia a todos, bom domingo, muito obrigado pela presença e nós vamos fazer a nossa prece para encerrar com a chave de ouro. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, mestre amigo, nesta manhã maravilhosa de setembro, que as nossas propostas de renovação possam se iniciar de maneira efetiva
no primeiro dia do mês, que significa para a gente, Senhor, o renascimento, que significa para nós, mestre amigo, o entendimento da tua proposta, quando sugeriu o renascer da água e do Espírito. Aqui, mestre amigo, buscamos o renascimento de nosso espírito, cheio de vida, de alegria, de contentamento, por estar buscando em novos horizontes a tua contemplação. Por acreditarmos, Senhor, em dias melhores, por dar, Senhor, o nosso testemunho de fé. E por isso, mestre amigo, nós te rogamos, Senhor, permita que tenhamos a coragem de dar o nosso testemunho de fé, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.